A suspensão das operações da plataforma X e também da Starlink, junto com a conexão de pé de guerra com o Supremo Tribunal Federal. A gente vai tratar hoje do 3 sobre os 3, como está exatamente a temperatura dessa discussão com a entrada da primeira turma do Supremo, avaliando a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E também vamos falar sobre propostas. É que talvez você não tenha visto muitas delas nas bocas dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, mas olha, algumas saíram, estão nos planos de governo. Mas a gente decidiu nessa semana selecionar, com cada um dos nossos analistas aqui no 3 sobre os 3, alguma das propostas que chamou mais a atenção de um deles. E também mostrar um pouquinho o que não foi bem apresentado até agora pelos candidatos. São os assuntos que a gente trata a partir de agora no nosso podcast. Os principais fatos sobre os 3 poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Eu sou Guilherme Ibrahim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast de análise semanal dos 3 poderes da República, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e de todas as interfaces que a política traz na hora de vermos decisões, as movimentações do poder e tudo o que acontece na política municipal, estadual e nacional. Comigo aqui mais uma vez no nosso 3 sobre os 3 está a editora de política do jornal O Tempo, Marina Schettini. Oi Marina, tudo bem? Oi Guilherme, tudo ótimo, bora falar de política, de eleição. Vamos, que a coisa tá quente, tem muito assunto e a gente seleciona apenas um recorte aqui do que dá para falar, porque tem muita coisa para discutir. Tá nas páginas do jornal O Tempo, tá no nosso portal, tá também na FM O Tempo, tá no canal do YouTube, então tem muitos lugares para você ver muita notícia nesse período. Quem também está trabalhando com muita notícia e muita informação é a nossa editora-chefe de O Tempo na Capital Federal, Francine Ferreira. Como vai, Fran? Tudo bem? Oi, Ibrahim, boa tarde para você, boa tarde para Marina e também boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Ô Fran, eu vou decidir hoje começar por decisão própria, alá ministro Alexandre de Moraes, para que, brincadeiras à parte, porque vamos tratar de Alexandre de Moraes, sobre o caso mais recente que tem colocado na esfera pública a discussão sobre o que fazer com as redes sociais, o que fazer com o inquérito chamado do fim do mundo pelos bolsonaristas, que é o inquérito das fake news, assim chamado pelos ministros do Supremo e pela base do governo Lula, a decisão de Elon Musk de se recusar a cumprir algumas das decisões dadas pela Suprema Corte Brasileira, a entrada da Starlink, uma outra empresa do mesmo bilionário, para dizer que não vai cumprir decisão, mas depois mudar um pouquinho o discurso. Então eu queria que você colocasse um pouco a gente na temperatura atual, Fran. Nós tivemos nessa semana uma decisão importante da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, referendando aquilo que Alexandre de Moraes havia apresentado nas suas decisões de bloqueio da plataforma X e fazendo ali um adendo, colocando a Starlink, outra empresa do mesmo grupo do bilionário, junto a isso. A temperatura evidentemente está alta, mas no dia de hoje, quando a gente está gravando o podcast, o que lhe chama mais atenção nessa discussão, Fran? Pois é, Ibrahim. Agora há pouco saiu um despacho assinado pelo ministro Cássio Nunes Marques, do STF, que foi escolhido aí como relator das ações, tanto de recursos apresentados, tanto pelo Partido Novo, como também pela Ordem dos Advogados do Brasil, que pedem justamente uma suspensão dessa decisão de Alexandre de Moraes de bloquear, o XX, enfim, no Brasil, e também da questão da multa para quem utilizar algum do que eles chamam subterfúgios tecnológicos para acessar o X no Brasil. Pois bem, essa decisão dele, ele além de pedir aí um posicionamento, seja da PGR, seja da Advocacia Geral da União, ele também escreve ali que avalia que seja pertinente que essa decisão sobre o bloqueio do X seja levado a plenário, que ele dá um indicativo de que essa decisão dele, no final das contas, vai para a análise ali conjunta dos 11 ministros do Supremo. E isso, bem ali do jeito das entrelinhas, que é o jeito que os ministros do STF fazem para lidar uns com os outros, mostra justamente que essa divisão atual dentro do próprio Supremo Tribunal em relação as decisões do ministro Alexandre de Moraes, e aí eu vou fazer um recorte especificamente sobre o X, sobre o X, enfim, antigo Twitter, são vários nomes, que é o seguinte, o que está em discussão de fato, qualquer empresa estrangeira para operar no Brasil precisa ter um representante legal. Então isso não está em discussão. O X, Elon Musk, deveria indicar alguém, ter um representante legal no Brasil para
responder pela empresa aqui. Então, a avaliação dos ministros em relação a isso, ali nos bastidores, é que a decisão está correta nesse sentido. O problema que eles avaliam é que justamente Alexandre de Moraes, que já vem colecionando várias polêmicas, vários questionamentos pelo modo dele de agir, poderia ter evitado mais uma polarização ao expandir ali essas decisões. Outras duas, tanto a questão de multa de R$50 mil para quem acessar o X, né, pessoa jurídica, pessoa física, e ao não especificar na decisão como seriam aplicadas essas multas, como saberiam quem fez esse acesso ou não, e uma outra questão justamente do bloqueio das contas da Starlink, que por mais que faça parte aí das várias empresas que Elon Musk é dono, é uma outra empresa, não trata do X, então que isso não deveria ser feito. E o ponto principal, e que o Alexandre de Moraes já vem sendo questionado por isso em outros inquéritos, em outras decisões, é que essa decisão não foi levada para o pleno, não foi para análise ali dos 11 ministros. Para tentar ter um respaldo, ele enviou o texto para a primeira turma, ali, então Zanin, Carmen Lúcia, tá me fugindo a memória agora, mas Fux e mais um ministro, e Flávio Dino, os 5 ali de forma unânime, seguiram essa decisão. Justamente porque no plenário há um entendimento de que o Cássio Nunes Marques e também André Mendonça, ou até mesmo outro ministro, Dias Toffoli, por exemplo, poderiam divergir de um ponto a outro. Lembrando que Fux divergiu da questão da multa para quem usar VPN, por exemplo. Então, ao evitar levar esse tema para o plenário, mais uma vez, Moraes coloca em dúvida a forma com que ele está agindo. Então, acaba colocando o Supremo ainda mais em evidência para receber mais críticas do que já recebe diariamente, do que recebe aí historicamente. Então, essa avaliação de que realmente o X descumpriu uma determinação legal e deve ser punido por isso. Mas, de novo, e aí a gente sempre acaba voltando nesse assunto, que é a forma com que Moraes decide levar essa questão na frente. Agora, 7 de setembro, esse deve ser o tema que vai pautar as manifestações que estão marcadas por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro em todo o país, e é um assunto que está longe de chegar ao fim, justamente também porque a Starlink está recorrendo aí da decisão do Supremo para o desbloqueio das contas. Isso deve acabar acontecendo na avaliação ali, enfim, de quem circula pelo judiciário. Então, assim, a previsão é de que o tema continue, que o tempo aqui continue fechado, quente, enfim, em relação a isso, está longe de acabar, porque esse inquérito das milícias digitais já fazem 2 mil dias, isso mesmo, só que ainda não tem nenhuma previsão de chegar ao fim, segundo o próprio presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Acho que a Fran deu um ótimo panorama de como as coisas se deram e de onde pode haver alguma divergência por parte dos ministros. Uma delas já foi manifestada pelo ministro Luiz Fux e dá um indicativo de que, pelo menos em parte da decisão, pode haver alguma contestação ao ministro Alexandre de Moraes. Você está entre aqueles que imaginam que o plenário possa dar uma decisão muito diferente, levando-se em conta também, Marina, a decisão da maneira como foi dada pelo ministro Cássio Nunes Marques, que me pareceu muito mais aquela história do decidiu ou não decidir, né? Então eu não vou tomar decisão alguma, a não ser colocar mais gente na mesa para fazer, ou pelo menos tornar uma deliberação mais ampla a respeito do tema. Eu acho que há uma preocupação da corte, acho que ela tem que existir mesmo, né? Diante aí da repercussão ruim que as decisões do Alexandre de Moraes estão tendo, acho que a gente precisa discutir isso, precisa discutir, por exemplo, se essas decisões às vezes não são exageradas, se elas não estão fora do rito, como a Fran citou ali, né? Esse inquérito já dura anos. Né, se a gente for pensar o tempo que ele deve durar, né, são ali 90 dias prorrogáveis, muito diferente dos anos que eles já estão. Então, eu acho que a gente não pode deixar a nossa ideologia de uma maneira geral, acho importante a gente dizer isso, cegar a gente, impedir que a gente veja as coisas como elas são, por exemplo. Né? Se a gente olhar, eu falo isso para os dois lados, tanto assim para o Alexandre de Moraes nesse sentido, como também para o Musk. Né? O posicionamento do Musk não tem nada a ver com liberdade de expressão, não tem nada a ver com democracia, isso precisa ser dito. Basta a gente olhar a postura
postura que ele tem nos lugares que ele vai. A postura dele com o Brasil é completamente diferente de quando ele está na China, na Índia, quando ele está na Rússia, na Arábia Saudita. É muito diferente. O que é o X para ele? O X para ele não tem a ver com democracia, não tem a ver com essa defesa. Ele, inclusive, já deu vários sinais de autoritarismo muito sérios, assim, muito claros. O X para ele tem a ver com poder, tem a ver com influência. E as leis brasileiras, elas precisam ser respeitadas. Não pode chegar uma pessoa, que seja lá quem for, da importância econômica que seja, e achar que vai diminuir isso, que vai passar por isso. Se você tem alguma coisa contrária, você está fora do rito, você está fora se está exagerado, isso tem que ser contestado judicialmente. Então, acho que a gente precisa dar um passo para trás. Acho também que vai continuar muito quente. Acho que o Supremo, ali, em certa medida, até agora, não teve outra saída, até para mostrar força, para mostrar unidade, meio que referendar ali o que já tinha sido feito da suspensão, mas eu acho que chega um momento que a gente precisa parar para olhar para isso, e a gente precisa também, nessa questão da ideologia, tomar cuidado para a gente não exacerbar, assim, quem é de um lado, achar que o Alexandre de Moraes é muito, tem que decidir, ele está certo, tem que ser assim, medidas extremas em momentos extremos, porque esses momentos extremos já estão durando demais, mas também quando a gente cria Salvador da Pátria, quando a gente cria essas lendas aí, nunca deu certo, né? E não vai dar. Pode parecer bom, assim, quando é essa lenda, quando esse autoritário, quando essa autoridade que resolve tudo do jeito que quer, tá fazendo o que é bom pra gente, o que a gente concorda, é muito bom. Mas quando a gente tá discordando dele, a gente passa a ser a vítima. Então, acho que isso tem que mostrar pra gente que isso não é um cenário bom. Eu acho muito claro, Marina, que a gente tem que separar algumas dessas coisas, e a Fran fez esse exercício magistralmente ao colocar as coisas nos seus devidos lugares. E você adicionou uma camada de Elon Musk que eu acho importantíssimo. Primeiro, Elon Musk não é um vestal da liberdade de expressão. Ele não está preocupado em nenhuma medida com a liberdade de expressão como um fundamento, inclusive baseado na lógica e nos princípios de direitos humanos que a Organização das Nações Unidas leva à frente. Ou seja, liberdade de expressão não tem nada a ver com dizer qualquer coisa, como se quer, e, portanto, incluso nisso, fazer ofensas, fazer atos de discriminação, fazer incentivo a práticas odiosas e criminosas, como são de nazismo, de sexismo, de racismo, e que estão presentes na plataforma X. E é sempre bom lembrar, foram esses os primeiros alvos dos inquéritos das fake news, ou do inquérito das fake news. Era para dizer especificamente que há conteúdo dessa natureza e, portanto, esse conteúdo precisaria ser retirado e identificadas as pessoas que estão promovendo este conteúdo, portanto, precisamos que o X se apresente à justiça brasileira. E é nesse momento em que Elon Musk diz, não, nós não vamos entregar isso não. E a decisão de não ter um representante no país se dá exatamente porque ele sabia que em algum momento alguém poderia ser processado e eventualmente preso numa última instância, porque não há possibilidade de fugir disso. Se uma plataforma está abrigando gente deste calibre sem levar à justiça de qualquer país que seja a identificação deles no cometimento de crimes, está errado. Então ele está usando uma ideia de um princípio que é muito caro à humanidade de maneira geral, que é da liberdade de expressão, especialmente na América Latina, que convive e conviveu com ditaduras. Portanto, tem sempre um eco na cabeça de muita gente dizendo, mas isso aqui é censura. Mas esse conceito na cabeça de Elon Musk é muito mais largo do que quer dizer efetivamente um problema de liberdade de expressão. Ele não quer resolver este problema na plataforma nacional nem internacional. Largo e flexível, né? Muito flexível, depende a depender de quem é o amigo ou de quem é o inimigo naquele exato momento. E também olhando objetivamente para o que a plataforma representa. No Brasil, ela é muito mais representativa nos Estados Unidos do que é em outros países. Então, perder esse tipo de mercado ou ter carimbado na testa desse mercado do X ou desta plataforma, dizendo essa é uma plataforma que aceita este tipo de conteúdo, também não é boa para ela do ponto de vista de anunciantes e outras questões econômicas que a gente precisa colocar. E aí, passando para o ponto jurídico, me parece muito evidente, acho que todo mundo tem a clareza de que o inquérito do fim do mundo precisa acabar, né? Acho que não dá mais para que esse remédio constitucional, e que me parece muito claro e necessário para conter o que foram os atos de 8 de janeiro e algumas outras práticas que nos inquéritos da Polícia Federal estão atrelados a ela, as ferramentas e os remédios jurídicos utilizados ali, e até agora ninguém encontrou, evidentemente, mesmo com essas mensagens que foram mostradas a respeito das conversas de Alexandre de Moraes, o grande ponto era, e acho que por isso que essa discussão até diminuiu um pouco a sua temperatura, houve algum tipo de produção de prova de coisas que não existiam? Ou seja, há alguma pessoa implicada
em algum tipo de acusação específica neste caso e que tenha sido criminalizada sem qualquer tipo de existência de prova, não é disso que estamos tratando até agora. Não estou dizendo que isso não possa aparecer. E é possível que tenhamos alguma coisa dessa natureza. Só o tempo e as mensagens que ainda existem poderão nos dizer isso. Mas não há objetivamente até agora algo que me sinalize uma produção de prova. Portanto, eu acho que é preciso olhar caso a caso. Não dá para fazer, como boa parte tem dito, cancelemos tudo que foi feito por Alexandre de Moraes, porque não há ilegalidades em tudo, me parece, para dizer isto aqui é um inquérito que não deveria existir em medida alguma. Não é disso que estamos tratando. Mas me parece também que esse remédio está se tornando... aquela história do médico dizer assim, não pode tomar antibiótico indiscriminadamente porque daqui a pouco a bactéria se acostuma e o remédio não funciona mais. E esse remédio, a linha para se levar ao autoritarismo, ela é tênue mesmo. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes precisa, o mais urgentemente possível, fazer com que o inquérito seja encerrado e que dali para frente, se houver a necessidade de outras investigações, que elas existam e que haja elementos para corroborá-las da Polícia Federal, da Procuradoria e muito mais. Mas isso não me parece haver nessa maneira. E perdão, mas estou aqui naquele tempo seco que está difícil para todo mundo. Mas acho que tem uma questão aí jurídica que me parece que vai ser importante. A decisão do ministro Cássio Nunes Marques, ela tem uma potencialidade que me parece importante para este contexto especificamente, que é desmoralizar um pouco desta decisão. Levá-la ao plenário, ouvir argumentos secundários e ouvir pontos de vista diferentes que, em alguma medida, possam chancelar exatamente o que a Fran disse. Olha só, não tem discussão, gente, sobre a primeira parte dessa conversa. Não existe empresa que possa estar num país sem representante legal. As Big Techs não são maiores do que os países. Elas são do ponto de vista de alcance, mas elas não podem escapar às leis dos países sob pena de estarmos criando o que exatamente criticam em Alexandre de Moraes, né? A parte mais bolsonarista e que diz, não, ele é um ditador. Não, nós corremos o risco de tornar as Big Techs com esta capacidade de dizer coisas em qualquer lugar que eles queiram no mundo, sem nenhuma preocupação jurídica de que possam ser imputados ou receber algum tipo de condenação se permitirem que racistas, nazistas, homofóbicos, pedófilos ou pessoas não sejam imputadas de seus crimes naqueles países onde eles foram encontrados. Isso simplesmente não pode acontecer. Então acho que essa decisão pode levar no plenário a gente conseguir olhar para o Supremo como um todo, ouvir argumentos de ministro que possam ser positivos ou negativos, favoráveis ou contrários à decisão, e que aí a gente vai, inclusive, dirimir dúvidas jurídicas. Eu tenho esta dúvida para mim. Empresas deveriam, nesses casos, como do X e do Starlink, serem solidárias no prejuízo, ou seja, na hora que há uma condenação de uma empresa, outra que é vinculada a um mesmo grupo econômico, ela deveria receber uma punição solidária. Vamos imaginar hipoteticamente que o X não tivesse dinheiro para pagar uma multa. A Starlink deveria pagar. Eu estou dizendo aqui, eu estou deixando em aberto. Eu não ouvi nenhum especialista para dizer se isso deve ou não deve, se isso juridicamente é viável, se a Constituição permite, se o Código de Processo Penal permite que isso aconteça. Mas talvez isso surja a partir do que os ministros vão se posicionar no plenário da corte. Quando ouvirmos 11 opiniões, ou 6 talvez opiniões, né, com as que já foram dadas, talvez a gente consiga dirimir algumas dessas dúvidas, que me parecem estar em aberto. Eu não tenho nenhuma decisão, nenhuma certeza de que isso não possa ser feito. Talvez haja precedente jurídico, mas isso, quanto mais estiver embasado por mais opiniões e por mais pessoas dentro de uma Corte Suprema, eu acho que vai tornar a decisão menos personalizada, o que faz que, para o bem ou para o mal, essa calibragem talvez seja feita com todos os ministros, e aí a gente tenha uma discussão mais racional sobre esse tema. É a chance do Supremo despolitizar isso, né? Marina. É a chance realmente de colocar os fatos na mesa, decidir ali, como você disse mesmo, que a Fran fez muito bem ali, assunto A, né, a Starlink, o que nós vamos resolver disso? O funcionamento do X, a necessidade do representante legal, até que ponto a empresa tem que ser solidária, com quais critérios, em quais situações, quando que se encaixa ou não. É a chance da gente conseguir olhar para os fatos, porque a gente tende agora a achar que fulano é do meu lado, tudo que ele fizer está certo.
tudo que o outro fizer do outro lado está errado. Isso prejudica demais a conversa, o debate, a discussão e até o nosso entendimento do todo. Eu concordo com vocês. Acho que esse tema, ainda vai ensejar muita discussão, porque ele está longe de ser... E ele talvez seja um balizador e um parâmetro para discussões em outros países. Já tenho visto algumas coisas na imprensa internacional, a BBC de Londres trouxe coisas dessa natureza, para mostrar um pouco isso. Olha, essa discussão que está acontecendo no Brasil, ela vai atingir a União Europeia, porque a União Europeia está discutindo regulação para Big Techs. Talvez seja de apontar o dedo e dizer, olha aí o que pode acontecer se não tivermos uma regulação, definições muito claras, né? Acho que isso pode ser importante para o Brasil, inclusive, tornar-se uma experiência exitosa. Torcemos na organização das Big Techs. Fran, você queria fazer uma consideração? Não, isso também mostra também esse vácuo que o Congresso deixa a não tratar também sobre a regulação das redes, né? Por não ser de interesse de Lira e das pessoas próximas a ele aí pautar o PL das fake news, que foi tratado no Senado. Agora o Senado está tratando de um projeto sobre inteligência artificial. Então, quando há esses vácuos também, quando o Congresso deixa de legislar, isso abre precedentes para que o Judiciário atue de certa forma. Há 3 ações que tratam do marco civil da internet na mesa. Barroso quer pautar em novembro. Se pautar, o que a gente vai ver no Congresso é esses parlamentares se levantando e falando não, o Supremo não pode fazer, não deve legislar, ou coisa do tipo. Ao mesmo tempo, o governo também está pressionado, já falou que se o Congresso não mandar não fizer nenhum texto, vai mandar. Então, a gente vai ficando nesse vácuo também, e aí quando as coisas escalonam, quando as coisas realmente chegam ao limite, aí começa a acusação, você não deveria fazer isso, ou deveria ter feito ou não. Agora, se o Congresso não legislar, alguém vai ter que dar uma palavra aí de alguma forma, né? O que não dá para ficar nesse mundo como se a internet fosse uma terra de ninguém e que as leis brasileiras não devem ser aplicadas no país, né? É igual para todo mundo, pelo menos na teoria. O Congresso está cumprindo, acho, nesse momento, o papel mais patético entre todos, porque é quem poderia ter dirimido questões como essa e feito alguma discussão minimamente razoável sobre o PL das fake news, sobre regulamentação de Big Tech. Já havia muito amadurecimento em torno da proposta do deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, e não, a ideia foi interditar, para depois agora dizer o seguinte, não, se não tiver solução nenhuma, se o ministro não fizer, nós vamos parar com a pauta do Congresso. Mas peraí, vocês têm um projeto aí dentro para discutir, vocês podem destravar a pauta por outro viés, menos bélico, com menos briga entre setores diferentes, de poderes diferentes. Então, assim, o Congresso está tentando se fingir, numa expressão bem popular, está fingindo de égua nessa história, né? Tá dizendo, não tenho nada a ver com isso, só vou ficar parado aqui na minha. E não dá para fazer isso, né? Vamos mudar aqui a nossa conversa para falar sobre campanha eleitoral em Belo Horizonte. Ô Fran, é claro que você tem acompanhado mais à distância, porque está imersa nos temas de Brasília, mas a gente quis fazer o exercício nesse nosso episódio de olhar para as propostas e ver, bom, o que chamou mais a atenção de cada um de nós aqui das propostas apresentadas e da discussão feita? É claro que antes, quando a gente olha para as pesquisas, está sempre lá assim, saúde, transporte, educação, etc. Então todo mundo está esperando que isso aconteça. Mas do que você viu, Fran, foi nessa linha? Tem alguma outra coisa que te chamou mais a atenção? Então, até fiz uma colinha aqui, Opa. né? E muito também do que a gente ouviu durante as sabatinas, né? Que você e a Thalita conduziram na FM O Tempo e vendo também toda a nossa cobertura que está sendo feita pelo jornal, tratando assim, né? Eu acho que uma coisa que a gente, pelo menos, né, na minha avaliação, aqui na minha humilde avaliação, que foi um tema que está sendo bem explorado, eles estão falando muito, principalmente para atacar, obviamente, o FUAD e tudo, a gente vê muito falando de transporte público, de revisão da questão de subsídio, da questão de abrir a caixa preta, que já era um discurso que foi adotado lá por Alexandre Calil, no fim não abriu caixa preta, e isso acaba sendo replicado ainda hoje, né? Só que quando eu acho que eles estão falando disso, só que de uma forma ainda um vácuo, sabe? Porque quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente não tá falando só de ônibus, né? Então a gente também tá falando sobre obras, a gente tá falando sobre vias, a gente tá falando sobre uma união da região metropolitana de Belo Horizonte, porque muito desse trânsito, muito disso também vem da região metropolitana, de cidades ali do entorno, né? A gente também tá falando de ciclovias, né? Ciclofaixas, enfim, falando sobre emissão de poluentes, a gente tá falando sobre vários outros pontos que acabam
que não estão sendo explorados. Então, na minha avaliação, está se falando muito sobre questão de ônibus, sobre questão de caixa preta, esse tipo de subsídio. Mas a discussão de fato que deveria ser feita, que é BH chegou num ponto que aí vai caminhar para onde? Porque o trânsito tá aí, a quantidade de carro tá aí. Então, precisam de soluções de fato inteligentes e pensar como cidades inteligentes, né? Até a questão do metrô também, que não é competência ali da prefeitura, mas que pode ser feito um diálogo, se pode tratar seriamente sobre isso, né? Então, é tratar seriamente de um tema e não só por cima para ganhar ali o eleitorado ali, mas com coisas que não são meio falhas. E, de certa forma, também, essas propostas, na minha avaliação, às vezes não estão sendo bem exploradas, justamente porque os candidatos, eles estão usando o tempo que tem agora para se tornarem conhecidos da população, né? Para tentar, de certa forma, ali, chamar mais atenção, ter um nome ali na boca do povo, uma vez que quem está liderando as pesquisas, né, é justamente uma pessoa que a população já conhece, que é o Mauro Tramonte. Então, os candidatos também estão correndo atrás desse prejuízo e, de certa maneira, as propostas vão ficando em segundo plano. Agora, um ponto que preocupa, até quando a gente pensa o que não Brasília está passando, mas que BH está passando muito, né? Capital do país que está disparado, é líder, né? Que não chove nunca, né? Questão da qualidade do ar, esse fumacê todo, enfim. Os candidatos, num debate que ocorreu essa semana, nem mesmo trataram desse assunto do meio ambiente, sabe? Então, assim, preocupa também quando a gente tem diretrizes e normas da ONU ali para 2030 e eles tratam sobre isso de forma muito, muito superficial, né? Então, assim, a gente está vendo toda essa emergência climática, tudo isso, mas de fato não está se discutindo. Agora, outra questão, falando ainda de meio ambiente, por exemplo, a gente sabe como é difícil para Belo Horizonte em época de chuva. Teve a última questão da pior chuva de todos os tempos, já faz muito tempo, só que a gente sabe que está chegando um período chuvoso. E aí, vão tratar de obras para isso, para enchentes? O que falta? Então, eu acho que está se gastando muito tempo para se apresentar, o que é válido, mas quando você olha ali no plano de governo, no que está falando, é tudo um debate muito superficial e de promessas que a gente já ouviu em várias outras campanhas e não é novidade para ninguém. E quando a gente fala de meio ambiente, emergência climática, não é aquecimento global, tá aí, gente, tem que, né? Eu acho que já passou da hora um pouco de tratar. Os umidificadores ligados exatamente neste momento agora. Ô Marina, então, enfim. Quero trazer você também para essa conversa, perguntando se você está com a mesma impressão. Estamos falando de muita coisa, superficialmente, estamos deixando o que de fora na sua avaliação? É engraçado que eu anotei a palavra superficialidade aqui, até grifei ela nos meus escritos aqui, mas eu acho que se a gente pegar os planos de governo, as entrevistas dos candidatos até aqui, é isso, a superficialidade marca muito, né? Eu tenho a impressão de que a gente tem um monte de proposta desconectada, nada conversa com nada, e é um amontoado de desejos dos candidatos. Ou seja, eu até anotei aqui algumas frases, eu quero lê-las para mostrar como que elas não dizem nada. Valorizar profissionais da saúde. O que isso significa em termos de política pública, né? Assim, de ação de governo, de onde tem dinheiro para isso, seriam quantos profissionais, é só professor, é cantineiro, é quem? Construir novas EMEIs. Quantas? Onde? Para quantas crianças? Que tipo de ensino? Cadê os profissionais para ela? E tem de onde vai sair? Isso, né? Vai ter concurso público? Não vai? Buscar fontes de... Essa é boa. Buscar fontes de financiamento para ações necessárias contra as enchentes. O que isso quer dizer? Nada. Erradicar o analfabetismo. Opa. O que isso quer dizer? Quantos analfabetos nós temos aqui? Como que se funciona? Até nas, umas mais e outras menos, né? Assim, mas até nas que a gente já tem um pouco mais de embasamento, falta uma conexão do todo. Quando a gente fala, por exemplo, de flexibilizar o potencial construtivo, que é essa coisa do plano diretor, acho que ela está bastante pop aí na campanha, até porque você ataca tanto o Fuad quanto o Tramonte que está com o Calil, né? Então você ataca lá 2 com potencial para o segundo turno. Para quanto, né? O potencial hoje é 1. É para levar para 2 ou é infinito, você pode construir quanto você quiser. Cada região uma coisa. Cada região uma coisa, é isso. Se eu liberar geral aqui para construir, quantos carros nós vamos ter a mais no Buritis? Quantos carros nós vamos ter a mais no Castelo? Que foram as 2 regiões que foram as mais lembradas quando eles reduziram o potencial construtivo. Quantos carros eu vou ter mais lá? Se a gente está falando do trânsito, que eu preciso de outros modais, isso vai ser conectado como? Qual que é o plano para o todo? Assim, é tudo muito solto, né? E a gente continua só se fixando
naquilo que é mais fácil de comunicar com o eleitor. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão da saúde, vamos contratar mais médicos. Opa. É tão fácil, né? Quantos? Até quando a gente tem um plano para isso, a gente vê, por exemplo, o próprio prefeito aqui, quando ele participou da nossa sabatina. Eu tenho a impressão quase que ele criou aquela ideia naquele momento. Sim. Eu vou criar um plano de carreira para médico. Mas como que vai ser? Não sei, nós vamos ver, nós vamos estudar, nós não sabemos nada. Qual é o salário do médico? Vai para quanto? Em quanto tempo? Vai ter letrinha? Não vai ter, né? Não tem ideia de nada, assim. Quando a gente fala de transporte, mexer no contrato, tá, gente? Mexer no contrato fazendo o quê? O que vai mudar nesse contrato? Né? É muito mais fácil. A gente sabe a importância disso nas campanhas. A gente sabe a importância quando você fala que você vai mexer na caixa preta, como que isso faz sucesso, como que isso é legal. Mas a gente sabe até hoje que esse tipo de promessa não deu em nada. Né? Esse tipo de superficialidade, Marina, é exatamente a palavra que eu usaria para definir como eu estou olhando para isso. Mas me doeu mais do que talvez a boa parte das pessoas, porque eu pude perguntar aos candidatos. E eu pude perguntar a eles, objetivamente, para vários, em circunstâncias diferentes, em projetos diferentes. Então tinha gente para quem eu perguntei na saúde, para outro em mobilidade, para outro em meio ambiente, para outro na discussão, no embate público, para outros na política. O senhor pretende fazer o quê? Em que caminho? Eu acho, por exemplo, que olhar para a discussão de ônibus em Belo Horizonte e qualquer candidato dizer a esta altura do campeonato que não sabe o que vai fazer com o contrato de ônibus ou que vai sentar na prefeitura para dizer o que vai fazer, eu acho absurdo. Absurdo porque já tem uma vastidão de documentos, informações públicas, possibilidades de consulta. Todo mundo sabe. O número do subsídio já está quase na boca de cada Belo Horizontino. Para alguém dizer, não sei se eu vou manter ou se eu não vou. Cara, você precisa saber. Você precisa saber. Se você está se propondo a ser alguém que vai discutir uma das coisas, se não a mais relevante na cidade, juntamente com a saúde e talvez a segurança pública, como é que você não sabe que quer ser prefeito de Belo Horizonte? Precisa saber. E me incomodou ainda mais, porque também eu fiz aqui, fazendo uma propagandinha do outro podcast do Tempo de Eleições, a gente conversou com uma professora da Fundação João Pinheiro para tratar de orçamento e para perguntar o seguinte, como é que um candidato linka uma coisa com a outra? Porque assim, você diz no plano de governo que vai aumentar o número de médicos. Bom, mas já existe uma carreira, já tem um número de médicos dentro da estrutura, eles já ganham X, tem gente que ganha X mais 3, tem gente que vai se aposentar. Você precisa estruturar isso no orçamento. E as perguntas que você faz aos candidatos, quando a gente faz, mas quanto custa isso? O senhor já mensurou? Então, essa é uma avaliação que a equipe está fazendo e nós vamos fazer, mas nós temos uma intenção. É sempre absolutamente vago aquilo. Não é nem se tem dinheiro ou não, porque o cara, alguns já responderam aí, né? A prefeitura não é transparente. Pô, o orçamento está lá público, né? Mas assim, não é nem isso, quanto que custa isso? Eu preciso saber se custa X antes de eu saber se eu tenho dinheiro para pagar. Agora, quanto que custa, dá para saber, né? Quanto custa, Marina, implica em responder talvez uma das perguntas que você disse. Se eu vou buscar fonte de financiamento e eu quero contratar um médico, eu posso utilizar parte do recurso da prefeitura e parte do recurso federal? Eu posso pegar um médico e contratar metade na prefeitura de Contagem, metade na de Belo Horizonte e dividir o custo? Eu estou usando aqui exemplos até anedóticos para falar disso, mas é que é meio absurdo que assim, você não tenha alguém que se propõe a dizer quanto ganha um médico de Belo Horizonte e o que você quer fazer. Não, nós queremos manter os médicos e melhorar o atendimento. Mas você sabe o que o atendimento do médico está pedindo para melhorar o atendimento? Ele está pedindo estetoscópio? Ele está pedindo raio-x ou tomógrafo? Ou ele está pedindo água mineral e um tempo para comer? Porque não tem outro médico para substituir, ele está sobrecarregado. A falta de diagnóstico por parte das pessoas que estão discutindo a cidade e de quem formulou o plano de governo e de quem está se apresentando como candidato, para mim é a grande marca dessa eleição. E é o que eu não esperava. Porque há uma quantidade expressiva de pessoas que sabem se comunicar bem, que tem propostas muito baseadas em nichos específicos de temas do meio ambiente, do transporte público, numa cidade que já discute isso há muito tempo. Então, eu acho que é paupérrimo o nível de conexão com a realidade, ou seja, com aquele papelzinho importantíssimo que se chama orçamento público de 17,4 milhões de reais da Prefeitura de... Não, 17,4 bi da Prefeitura de Belo Horizonte, e que as pessoas simplesmente ignoraram boa parte delas na campanha. E até o momento estão dizendo apenas muito mais de platitudes do que conexões com a realidade. Tem candidato que prometeu cartão específico para pagar coisa para os outros, prometeu coisa para idoso, prometeu fazer, não vamos ter mais mineração. Tá, mas você bota a receita que tem de mineração, não pode simplesmente dispensá-la. Você vai botar o que no lugar?
Qual é a outra fonte de financiamento que você imagina? Vai ter que subir o IPTU? Eu perguntei para alguns deles sobre ISSQN. É um imposto específico do município ou dos municípios e saber se ele vai mexer na alíquota, se vai abaixar. Vamos incentivar. E tem uma de emprego que eu acho que para mim é a pior em todas as campanhas. Todas. Vamos melhorar o ambiente de negócio para tentar gerar mais emprego. Eu acho maravilhoso dizer isso. Ambiente de negócio é um negócio tão... Eu poderia fazer isso amanhã, se eu quisesse. Não, vamos melhorar o ambiente de negócio. A gente senta aqui e escreve, né? Então, assim, mas isso quer dizer o quê? Baixar imposto, tornar mais rápido abrir uma empresa, tornar mais rápido fechar uma empresa, dar incentivo fiscal, só vai contratar maquinário para uma empresa, só vai financiar um carro. Ah, vamos mudar os táxis de Belo Horizonte, mas eu vou financiar, só vai comprar carro para os taxistas, porque eles compram com algum subsídio das montadoras diminuto, mas não é a prefeitura que banca, mas só vai bancar. E os candidatos não têm a menor ideia do que estão dizendo sobre essas coisas. Sabe o que eu acho maravilhoso? Que tem plano de governo que tá lá, nossas pré-propostas. Tipo, esqueci qual que é a expressão que eles usam, mas tipo assim, é pré-proposta mesmo assim. Quando que vai vir a proposta? Se não vier no plano de governo, vai vir a proposta quando? Não tem conexão com a realidade. E isso é o que me dói mais em relação aos candidatos. A falta de conexão com o orçamento da cidade. Ele é conhecido. Aliás, ele é o primeiro ano em que todos os candidatos deveriam saber de cor, porque é o primeiro ano, depois de muito tempo, que estamos tendo um déficit apresentado na Prefeitura de Belo Horizonte, no orçamento para o ano de 2024, e não é possível que nem quem formulou os planos de governo não fez o seu trabalho como se esperava, com informações públicas mais claras. Mas, bom, eu não sei se isso vai aparecer. A gente torce para que sim e para que até o final dos debates, das aparições públicas, os candidatos sejam capazes de fazer isso, ou atualizem seus planos de governo, ou passem a dizer nas entrevistas que concedem, mas o fato é que hoje o cidadão de Belo Horizonte, se precisar decidir se vai escolher um candidato que vai suspender, cancelar, fazer outro, fazer cobrança por quilômetro ou por outra coisa, se vai pôr trocador ou não nos ônibus da cidade, não vai ser com a turma atualmente que está se candidatando que ele vai saber o que virará, não. Vamos caminhando aqui para o final dessa nossa edição, não sem antes saber de você, Fran, neste mesmo tema. Qual proposta que você viu e que acha que deveria estar? Eu acho que você já deu um pouco de spoiler sobre meio ambiente. É mesmo nessa pegada? Meio ambiente é aquela que faltou uma calibragem melhor, uma apresentação melhor dos candidatos ou não? Pois é, eu me adiantei. Fui falando de uma vez aquele mete-lhe pau nesse carrinho, Marcos, né? Praticamente aí desembolei a falar, mas é isso, eu acho que é o meio ambiente. Quando a gente olha a situação que estão né, o mundo, as cidades hoje, tá ficando tá impraticável viver, né? Então, eu senti muita falta disso. Tá faltando aí e propostas, né, que não sejam superficiais, como vocês bem disseram também, mas para tratar desse assunto de fato, porque no fim das contas todo mundo tem uma parte nisso, né? Marina. Me incomoda muito a gente ver tipo um discurso blocado. Todo mundo fala a mesma coisa. Não fala nada, fala a mesma coisa, né? Se você conversar com um candidato, a gente fica até na dúvida. Quem foi que falou isso? Assim, porque todos falam a mesma coisa. Eles repetem a mesma coisa, então isso me incomoda muito. Eles não têm um discurso que é deles, né, uma proposta que é deles. Trânsito, nós vamos mexer no contrato. Plano diretor, nós vamos flexibilizar construções. Todo mundo está repetindo a mesma coisa. Mas eu acho sim que faltam propostas para o meio ambiente. Eu acho que eu só vou fazer uma ressalva da Duda, sim, que o plano de governo dela todo é meio que conectado, né? Tem um eixo com o meio ambiente. Né? Isso, com o meio ambiente como eixo, né? Ele é todo nisso, mas também acho que ela não tem explorado isso nas agendas dela, nas propostas dela. Acho que está lá no documento, mas acho que ela tem falado pouco sobre esse assunto, né? Ela tem explicado pouco sobre esse assunto. Ela tá preocupada mais em falar da campanha dela, né? Desculpa, Marina, de que, né, que é sustentável e tudo, mas deixa essas outras propostas de lado, assim, pra explicar pro cidadão. Assim, tipo, eu não vou fazer santinho. Beleza, ok, mas e pro meio ambiente, né? É ótimo, tem que fazer santinho, sujar, acho isso ótimo. A senhora vai proibir flyer na cidade, né? Por exemplo? Assim, o que mais vai fazer? E também, para um outro problema de meio ambiente, que a Fran até já começou a falar dele, né? Assim, de ir para as obras da chuva. Eu acho que isso ficou muito centrado no Fuad, dizendo que ele em 2 anos fez isso e aquilo, e acho que faltam os outros candidatos. A Duda foi lá numa cachoeira e tudo, né? Falou um pouquinho sobre isso, mas o que nós vamos propor a mais para quando vier as chuvas a gente está preparado? O que a gente vai fazer na cidade? O que está sendo feito aí pela prefeitura tá bom? Basta? Não precisa de mais nada?
Então, acho que essas coisas... E só citar rapidamente, Claro. acho que esporte, lazer também, acho que a gente tá... Sim, esse passa sempre batido, esse está sempre secundário nas campanhas. Só em Contagem, né? A Marília adora esse assunto, Contagem, né? a Marília E gosta. os opositores adoram reclamar, mas aqui em Belo Horizonte acho que ninguém falou. Eu vou ficar com um tratamento que eu acho que tem sido muito mal dado pelos candidatos na sua integralidade até agora, que é o problema de moradores de rua. Todos eles partem do mesmo princípio de um diagnóstico, de que é ruim é péssimo. Sim, todos nós achamos. Seja mais preocupados do ponto de vista humanitário, com as pessoas que estão ali, seja outros que estão preocupados com a perspectiva urbanística, seja os que estão olhando pelo aspecto econômico porque estão nas portas dos comércios, e isso hipoteticamente faz com que as pessoas deixem de entrá-los. Mas eu acho que o tratamento dado à questão se a gente falou de superficialidade, Marina, neste caso eu acho que ele está no subterrâneo, porque as propostas que estão sendo apresentadas até agora falam abertamente ou de coisas absolutamente absurdas na maneira e no tratamento a ser dado daquilo, quanto desconexas da realidade ou criando coisas que não existem. Não existem, né? Não existe uma evasão de moradores de rua, não tem gente descendo de ônibus a todo minuto, chegando para a cidade, e a gente está tratando de um problema como se fossem ocupações que estão chegando em Belo Horizonte. Não é disso que nós estamos tratando. E ninguém se apresentou até agora. Um ou outro diz, olha, precisamos de uma articulação, o prefeito talvez tenha feito isso, é uma articulação de vários setores. Eu entendo plenamente que ela é uma articulação de vários setores, mas ninguém está apontando para nenhum caminho para uma Belo Horizonte melhor. Ninguém. Até agora, todos estão fazendo... Não, é preciso ter psicólogos. São vários motivos que as pessoas estão na rua. Tem problemas econômicos, tem gente de saúde, tem família, tem uns que vão tratar pela religião e etc. Mas ninguém está propondo algo que eu acho minimamente razoável para lidar com uma questão tão dura, tão severa, porque estamos tratando de seres humanos. No fim, se o ônibus ficar mais caro, vai ser duro para as pessoas, mas a gente vai conseguir se virar. A gente vai perpassar por isso. No caso dos moradores de rua, nós estamos lidando com pessoas e eu acho que a gente, humanitariamente, está perdendo muito desse debate porque ninguém se preocupou majoritariamente com olhar, com como se deveria tratar essa questão. Ele é um problema que não está aí de temporada em Belo Horizonte. Ele é um problema que está aí para cidades brasileiras, para desigualdade, para além do que tem em Belo Horizonte. Então eu acho que isso tem sido muito maltratado nessa campanha eleitoral. Quero agradecer vocês aqui pela nossa edição de hoje do 3 sobre os 3. Francine Ferreira, muito obrigado pela participação. Ótima semana para você. Ótima semana pra gente, pessoal. Pra todo mundo que nos acompanhou também. Marina Schettini, nos falamos na próxima edição. Com certeza. Uma ótima semana para todo mundo. Muito obrigado a você que esteve conosco no nosso 3 sobre os 3 desta semana. É sempre quintas-feiras, fica disponível ali no finalzinho da tarde para você começar a acompanhar o nosso conteúdo. Então compartilhe, nos siga no YouTube, no seu tocador de podcast, no seu tocador de música. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Tchau, tchau.